Para completar, Leila Pereira respondendo se pode demitir Abel Ferreira e conta também sobre a matemática do Palmeiras para se garantir na próxima fase da Libertadores da América. E o Palmeiras ainda precisa de 273 milhões de reais com vendas de atletas até o fim da temporada para bater sua meta. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema. Falo também sobre a CBF, com a ideia de reduzir jogos nos domingos à noite. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Leila Pereira foi perguntada se pode demitir Abel Ferreira. E a presidente do Palmeiras disse o seguinte, abre aspas, esquece. O torcedor que pensa dessa forma, esquece. Eu não vou fazer isso. Não é porque não conquistei um título que vou demiti-lo. O Abel é o maior e mais vitorioso técnico da história do Palmeiras. E eu vejo o trabalho dele e o potencial de conquistar novos títulos. Então, até dezembro de 2027, quando eu saio do Palmeiras, garanto que pela vontade da presidente, o Abel fica conosco. O próximo presidente, já não sei. Venho contando para vocês há muito tempo que não há a menor possibilidade de o Abel Ferreira ser demitido pela Leila Pereira. A Leila vê no Abel o melhor técnico em atividade no Brasil e um enorme escudo para ela. Dirigente que tem pouquíssimo conhecimento sobre futebol e se utiliza de todos os pontos benéficos do português. Você, torcedor do Palmeiras, já pensou na possibilidade de demissão do Abel? Isso seria justo? Não? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Preciso te explicar a matemática do Palmeiras para se classificar para a próxima fase da Libertadores. O Verdão joga na quinta-feira em casa contra o Júnior Barranquilla, que é a lanterna do grupo. Classificação desse grupo tem o Cerro Porteño em primeiro com 10 pontos, Palmeiras em segundo com 8, o Sporting Cristal com 6 e o Júnior Barranquilla com 4. Se o Palmeiras perder para o Júnior Barranquilla e o Sporting Cristal vencer o Cerro Porteño no Paraguai, o Palmeiras será eliminado da Libertadores pela primeira vez na fase de grupos desde 2016. Foi nessa temporada longínqua de 2016 que o Verdão caiu pela última vez na fase de grupos. Importante registrar que desde então, todas as classificações do Palmeiras foram como o primeiro colocado do seu grupo, algo que dificilmente acontecerá agora. Para passar em primeiro, o Palmeiras precisa obrigatoriamente vencer o Júnior Barranquilla e torcer para que o Cerro Porteño perca em casa para o Sporting Cristal. Isso porque se o Cerro empatar, ele vai a 11 pontos. Mesma pontuação do Palmeiras em caso de vitória. Só que o primeiro critério de desempate hoje na Libertadores da América é confronto direto. Palmeiras e Cerro empataram no Paraguai em 1-1, só que dentro de casa, você sabe, o Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño, ou seja, se eles terminarem empatados em pontos, o Cerro estará na frente. A saideira sobre o Verdão, Abel Ferreira foi multado em R$75 mil por mostrar o dedo do meio a Flaco Lopes em jogo contra o Sporting Cristal. E o Palmeiras ainda precisa de 273 milhões de reais com vendas de atletas para cumprir sua projeção orçamentária para o ano de 2026. O número impressiona, especialmente porque o Verdão havia iniciado a temporada imaginando ser capaz de faturar 399 milhões e 600 mil reais. Com mais de 5 meses transcorridos, o Palmeiras faturou até aqui 126 milhões de reais. E olha que eu já estou colocando nessa conta a ida de Pedro Lima do Aves para o Sporting. O Palmeiras vai ter direito a 7 milhões de reais nessa transferência de um ex-jogador formado na base do clube. Os outros negócios já consolidados. Facundo Torres rendeu 50 milhões com sua ida para o Austin FC. O Aníbal Moreno garantiu mais 38 milhões e 700 mil. O John, que pertencia ao Bragantino, foi vendido ao Zenit, tinha um percentual ligado ao Palmeiras, garantindo 23 milhões e 400 mil reais para completar 7 milhões e meio de reais com Breno Lopes. Palmeiras também pode faturar nos próximos dias 12 milhões de reais com Gabriel Silva, atacante que é pretendido pelo Sporting. E ainda assim, vai restar um caminhão de dinheiro, o que vai significar a venda de um atleta importante. O Alan, jogador que é titular absoluto e já foi pretendido por grandes clubes do futebol europeu, o Eduardo Conceição, atleta da base, ou possivelmente até 2 grandes atletas. O Palmeiras precisa cumprir seu planejamento orçamentário. Isso indica a necessidade de transferências grandes, com a lembrança de que no ano passado o Verdão colocou em caixa cerca de 700 milhões de reais
com transferências de jogadores, tudo por causa especialmente dos grandes negócios feitos com Estevão, Richard Rios e o zagueiro Vitor Reis. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau, tchau. E informação exclusiva: o atacante René, que pertence à Portuguesa e está emprestado ao Vitória, é alvo de 2 clubes grandes de São Paulo. Os nomes desses times não foram revelados. O que eu posso te assegurar é que ambos pretendem comprar o jogador na janela de julho. E o fato de o René só ter 9 partidas na Série A permite que ele seja reforço no segundo semestre. Há também o interesse de um clube do Nordeste, além de uma equipe de Portugal e outra da França. Portuguesa ainda não tem ofertas oficiais com papel timbrado, mas um desses interessados já sinalizou com a intenção de pagar até 5 milhões de euros. E aqui vem informação importante: o Vitória tem a possibilidade de compra por 1 milhão de euros desde que não existam ofertas. Se essa proposta de 5 milhões de euros se confirmar, ou o Vitória cobre a proposta ou é obrigado a liberá-lo, ficando com apenas 10% da taxa de vitrine, que é um valor que funciona como uma espécie de bonificação ao time que deu visibilidade ao atleta. René é o segundo atacante com mais gols na temporada entre todos os jogadores que disputam a Série A. São 16 gols para o centroavante, que só está atrás do Pedro com 18. René, pelo Vitória, tem 15 jogos, 9 gols e uma assistência. Temporada espetacular de alguém que tem só 22 anos de idade. Só para lembrar que antes da mudança para o Vitória, o Corinthians era o principal interessado e ficou bem perto de contratá-lo. Só não o fez porque o presidente Osmar Stabile considerou caro o pagamento de 700 mil reais pelo empréstimo. Daniel Moura, que chocolate o Palmeiras deu em Nicola. Boa noite. Foi, de fato, a partir da expulsão do Carrascal, uma atuação de galo do Palmeiras. Foram vários os atletas muito bem. Flávio Lopes, talvez o melhor. O Alan fez boa partida. Sistema defensivo como um todo muito bom. Enfim, o Arthur sempre, cara, nem parece que o Arthur é moleque, né? Subiu outro dia e tem deixado excelente impressão. Vlad Guedes, SP Clube. Nicola, meu amigo, boa noite. Quem você acha que ganhará essa queda de braço por Danilo, Palmeiras ou Flamengo? Acho que o Danilo vai jogar no exterior. É a vontade dele, é a vontade dos empresários dele e é a vontade também do Botafogo, tá? É a única chance dele ficar em um clube brasileiro se não existirem propostas do exterior. Hoje, eu acho que a maior possibilidade de negociação com clubes da Europa. É importante registrar que, embora tenha muita gente cravando que o Danilo vai jogar no Palmeiras, tem negociações avançadas, a informação que eu tenho é de que eles vão esperar por ofertas do exterior. E durante a Copa, tá? Leandro Pereira, boa noite, Nicola. Adrielson e Lianco, no São Paulo, pergunta aí. Não, o Lianco não tem nenhuma chance, o cara é titular e peça importante no Galo. São Paulo, também falaram em Adrielson, mas o Adrielson não é uma operação barata, tá? Hoje o São Paulo tem não é em mãos, mas o São Paulo tem algumas possibilidades de zagueiros de graça. Vou citar os casos do Juan Jesus, do Napoli, Lucas Fasson, do Lokomotiv, o Wellington, que é zagueiro do Gostep, tem o Léo Duarte, zagueiro revelado no Flamengo, que estava no Başakşehir, e o Pablo Mari, zagueiro espanhol que já passou pelo Flamengo e estava no Al Hilal. Todos esses atletas têm contrato só até a metade do ano e, por consequência, já podem assinar um pré-contrato para chegar sem custos em 20 de julho, tá bom? O Daniel Moura quer saber se o Danilo vai ou não para o Palmeiras. Não espere por um acordo nos próximos dias. Eu vi do sócio do Juliano Bertolucci, que é o empresário do Danilo, que não apressa para fazer esse negócio. E não apressa porque entende-se que ele vai ter proposta da Europa. Os caras estão convencidos de que o Danilo vai para a Copa com a camisa da seleção, terá oportunidades para jogar, vai ganhar bons minutos e vai voltar valorizado. E eu não duvido que isso aconteça, tá? Só para lembrar que num amistoso recente da seleção, o Danilo entrou, jogou bem e, inclusive, meteu gol. Se ele consegue repetir essa fórmula na Copa do Mundo, os 30 milhões de euros que o Botafogo sonha em faturar hoje, certamente vão render bem mais, tá? Então, o raciocínio do staff do Danilo e também do Botafogo é um raciocínio absolutamente correto, tá? Atila Zapata, Nicola, o seu Palmeiras, meu Palmeiras, só ganhou pela arbitragem. O Flamengo pressionava até o árbitro inventar aquele vermelho. Bora em partes. Não sou palmeirense, tá? Como vocês podem ver, muitas alusões à Lusa não são à toa. O Flamengo era bem melhor do que o Palmeiras até a expulsão do Carrascal, mas a expulsão para mim é absolutamente justa. Tem até imagens do Murilo no vestiário com uma marca grande aqui no rosto e também com
com mais ou menos a região do ombro e o peito machucados, tudo por conta da entrada absolutamente descabida do Carrascal. E aqui vem o ponto, né? Sabe quantas vezes o Flamengo teve jogadores expulsos nessa temporada? 11. São 11 cartões vermelhos. E o Carrascal foi expulso 3 vezes, todas com cartões vermelhos direto. Essa é uma coisa que o Leonardo Jardim precisa corrigir com urgência. Nicola, alguma chance de o Gabriel Jesus chegar no Palmeiras depois da Copa? Tailã não é o lógico, mas não dá para descartar por completo. E eu não vou descartar por completo por conta de uma frase do próprio Gabriel Jesus em entrevista à ESPN. Eu vou ler a frase e aí vocês tiram as próprias conclusões, tá? O pessoal da ESPN está lá em Londres para uma série de conteúdos e também para jogos, né? E aí eles entrevistaram o Gabriel Jesus, que disse o seguinte, abre aspas, e eu penso, perguntaram, você pensa em voltar para o Palmeiras? Ele respondeu, eu penso nisso todos os dias. Eu acompanho, inclusive assisti ao Palmeiras contra o Cerro Porteño, que infelizmente perdeu. É meu sonho, já deixei muito claro. Um dia eu vou voltar. Não sei quando, não sei se é hoje, amanhã, ou se já foi ontem. Aí depois ele dá risada. E aí o Gabriel Jesus completa, eu penso todos os dias, mas o futuro a Deus pertence. Eu já falei muito que sou torcedor apaixonado pelo Palmeiras, minha opção no Brasil sempre vai ser o Palmeiras. Pois bem, o Gabriel Jesus tem mais um ano de contrato no Arsenal, tá? Mas todo mundo que acompanhou o jogo de hoje do Arsenal ficou com a impressão de que a despedida dele acontece no próximo sábado. Vocês sabem, tem Arsenal e PSG, final da Champions. E eu vou cobrir pela primeira vez a final da Champions e vou ter a oportunidade de perguntar para o Gabriel Jesus. Então a gente esclarece esse tema no próximo sábado. Eu trago conteúdo para explicar essa história. Estou credenciado para o jogo, felizmente a credencial já chegou. E aí eu esclareço isso, mas é importante registrar que o Jesus tem mais um ano de contrato com o Arsenal, salário de 5 milhões de reais por mês. O natural, o plano ideal na cabeça do Jesus era continuar jogando na Europa por mais 2 ou 3 anos, num clube relativamente grande, para depois voltar para o Brasil para jogar no Palmeiras e encerrar a carreira. Se não pintarem propostas interessantes, clubes grandes, aí sim ele pode acelerar esse processo de retorno para defender o Verdão, tá bom? Nilson Miguel. Ó, Nicola, mano velho, pelas tuas atitudes, todos nós já percebemos que você é palmeirense. Ou, no mínimo, tem preocupação, tem procuração para defender o porco. No teu canal, Palmeiras só tem notícia boa e nenhum problema. Nilson, tomara que tenha algum torcedor do Palmeiras na live, e ele certamente vai lembrar várias críticas que eu faço. Porque, cara, o trabalho aqui não é só de elogiar e nem só de criticar, é apontar quando o time vai bem e quando o time vai mal. Cheguei a dizer nessa semana sobre reforços que o Palmeiras fez e contratou de maneira absolutamente errada. O Paulinho, fez um vídeo longo falando sobre o Paulinho. O Paulinho custou ao Palmeiras 200 milhões de reais. Aí eu cheguei, me deu o trabalho de dividir o custo dele pelo número de gols e assistências, mas enfim, tá registrado aqui, beleza? Paulo da Silva, boa noite, Nicola. Como é que o Paulo Nobre é visto politicamente dentro do Palmeiras? Como um fenômeno, Paulo. Se o Paulo Nobre concorresse à eleição contra a Leila Pereira, a chance dele vencer é enorme. O Paulo Nobre é muito querido pelo torcedor, pelo sócio e também por conselheiros, tá? O problema é que o Paulo Nobre abriu mão do seu cargo no Conselho Deliberativo e para se candidatar à presidência ele precisaria voltar ao Conselho Deliberativo primeiro. E só para completar e não deixar mal explicado, a Leila Pereira não vai poder se candidatar, pelo menos até esse momento ela não pode se candidatar a um terceiro mandato, ela precisaria mudar o estatuto do clube. Ela acenou com essa possibilidade, existiram movimentos internos liderados por pessoas próximas a ela, mas a repercussão foi muito ruim entre os cardeais do Palmeiras.